Bom, vamos continuar, né, a resolver aqui exercícios relativos à Lei 12.618 e também à FUNPRESP, a criação das FUNPRESP. Então, questão número 5, continuando os exercícios da aula anterior, temos que, quanto aos planos de benefícios oferecidos pela FUNPRESP do Executivo, está incorreto afirmar que a distribuição das contribuições nos planos de benefícios e nos planos de custeio será revista sempre que necessário para manter o equilíbrio permanente dos planos de benefícios. O valor do benefício programado será calculado de acordo com o montante do saldo da conta acumulado pelo participante, devendo o valor do benefício estar permanentemente ajustado ao referido saldo. Os benefícios não programados serão definidos nos regulamentos dos planos e terão custeio específico para sua cobertura. O servidor com remuneração inferior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência não poderá aderir aos planos de benefícios administrados pela FUNPRESP do Executivo. A concessão dos benefícios não programados aos participantes ou assistidos pela entidade fechada de previdência social é condicionada à concessão de benefício pelo regime próprio de previdência social. Então, vamos à primeira alternativa. A distribuição das contribuições nos planos de benefícios e nos planos de custeio será revista sempre que necessário para manter o equilíbrio permanente dos planos de benefícios. Essa afirmativa ela está correta. Então, a distribuição das contribuições nos planos de benefício e nos planos de custeio, ela tem que ser periodicamente revista, quando necessário, para manter sempre o equilíbrio dos planos de benefício. Equilíbrio financeiro, atuarial, liquidez, solvência, tá? Tudo se aplica aqui, transparência. Então, tem que manter o equilíbrio do plano e, para isso, tem que estar sempre adequando as contribuições aos benefícios que estão sendo ali assegurados no plano de benefício, para manter o equilíbrio permanente. É o que diz o artigo 12 da Lei 12.618. Os planos de benefício das FUNPRESP serão estruturados na modalidade de contribuição definida, tá? Sempre. E a distribuição da contribuição nesses planos de benefício, nos planos de custeio, ela vai ser revista para manter o equilíbrio permanente do plano de benefício. Embora não tenha uma promessa de valor no final, um valor de benefício, tá? Eu tenho, algumas garantias de benefícios programados, de benefícios não programados, e as contribuições vão ter que ser adequadas a esses benefícios que estão previstos no plano de benefício, no regulamento do plano. O valor do benefício programado vai ser calculado de acordo com o montante do saldo acumulado pelo participante, o que está acumulado lá na conta dele, devendo o valor do benefício estar permanentemente ajustado ao referido saldo. Então, não se pode ter pagamento de benefícios, tá, em valores maiores do que aquele que é assegurado pelo saldo da conta do participante. Então, aqui nós temos no parágrafo 2º que, sem prejuízo do disposto lá na Lei Complementar 109, o parágrafo 3º do artigo 18 da Lei Complementar 109, o valor do benefício programado vai ser calculado de acordo com o montante do saldo da conta acumulado pelo participante. E esse valor de benefício tem que ser permanentemente ajustado ao referido saldo. C. Os benefícios não programados serão definidos nos regulamentos dos planos e terão custeio específico para a sua cobertura. Isso é verdade. É o que nos diz o artigo 12, parágrafo 3º da Lei 12.618. Os benefícios não programados, eles vão ser definidos nos regulamentos, devendo ser assegurados, pelo menos os benefícios decorrentes dos eventos invalidez e morte. E o custeio tem que ser específico. O plano de
custeio, tem que ter previsão de custeio específico para a cobertura desses eventos de invalidez e morte. O servidor com remuneração inferior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social não poderá aderir aos planos de benefício administrados pela FUNPRESP. Isso é falso, tá? O parágrafo único do artigo 13 diz o seguinte, tá? Que o servidor com remuneração inferior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social poderão aderir, sim, o servidor poderá aderir aos planos de benefícios administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, sem contrapartida do patrocinador, e a base de cálculo vai ser definida no regulamento aí do plano de benefício. Então, é o regulamento que define requisitos para a aquisição, manutenção e perda da qualidade de participante, assim como o requisito para exigibilidade. Gente, os requisitos para elegibilidade. Quais são, né, as exigências para ser elegível a um dado benefício? Quais são as condições para obter o benefício? E também a forma de concessão, cálculo e pagamento dos benefícios. Então, né, no regulamento estará tudo isso. E o servidor que tem a remuneração abaixo do teto do regime geral, ele ganha, por exemplo, R$3.000, o regime próprio vai garantir aqueles R$3.000 que ele tinha de remuneração na condição de proventos. Ele ganha R$3.000, né, enquanto está em atividade, faz a média dá próximo de R$3.000, o regime próprio vai pagar o total desses R$3.000 para ele, que foi o que deu a média. Só que ele não quer se aposentar só com R$3.000, ele gostaria de ter uma complementação. Então, ele tem remuneração inferior ao teto do regime geral, mas ele pode aderir aos planos de benefícios administrados pela FUNPRESP, né? Agora, sem contrapartida do patrocinador. O patrocinador, tá? A União não vai contribuir para o plano de benefícios dele na entidade fechada, ele sozinho paga, ele define quanto paga e qual é a base de cálculo da sua contribuição. Só ele contribui, a União não vai pagar nenhuma contribuição enquanto patrocinadora para esse servidor em particular. A letra E diz que a concessão de benefícios não programados aos participantes ou assistidos pela entidade fechada de previdência social é condicionada à concessão do benefício pelo regime próprio. Isso daqui pode deixar a gente em dúvida, porque lá no artigo 202 da Constituição diz que o regime de previdência complementar ele é autônomo em relação ao regime geral, tá? No caso de regime de previdência complementar para servidores públicos, tá? Você não tem essa mesma autonomia em todos os casos. No caso de benefícios não programados, a previdência complementar só vai pagar se houver também concessão de benefício, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez ou uma pensão por morte pelo regime próprio. É o que nós encontramos, tá? Lá no artigo 12, parágrafo 5º, né? A concessão de benefícios de que trata o parágrafo 3º, o parágrafo 3º do artigo 12, trata exatamente dos benefícios não programados, tá? Então, no caso de pagamento de benefícios não programados, de que trata o parágrafo 3º, tá? A concessão deles é condicionada à concessão de benefício pelo regime próprio de previdência. Então, o servidor ficou inválido. Ele vai reivindicar um benefício junto à Previdência Complementar, ele vinha contribuindo para o plano de benefícios da FUNPRESP e ele ficou inválido. Ele só vai ter uma aposentadoria por invalidez paga pela FUNPRESP se o regime próprio também tiver aposentado esse servidor por invalidez. Só chamando a atenção, para o parágrafo 4º, nós temos aqui que a gestão de benefícios não programados, tá?
No caso desses benefícios, a entidade fechada pode contratá-los externamente ou administrá-los em seus próprios planos de benefício. Ela tem essa opção. Vamos para a questão de número 6. Quanto à aplicação dos recursos garantidores dos planos de benefícios oferecidos pela FUNPRESP-ESE e às contribuições destinadas ao seu custeio, está correto afirmar que a aplicação dos recursos garantidores correspondentes às reservas, às provisões e aos fundos dos planos de benefício da FUNPRESP-ESE obedecerá às diretrizes e aos limites prudenciais estabelecidos pelo Ministério da Previdência e pelo Ministério da Fazenda. A gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios administrados pela FUNPRESP-ESE somente poderá ser realizada por meio de carteira própria. Para a gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios, a FUNPRESP-ESE contratará somente instituições, administradores de carteiras ou fundos de investimento que estejam autorizados e registrados na Comissão de Valores Mobiliários. A contratação de instituições para administrar os recursos garantidores dos planos de benefícios será feita mediante licitação, cujos contratos terão prazo total máximo de execução de 2 anos. Cada instituição contratada pela FUNPRESP-ESE para administrar os recursos garantidores poderá administrar no máximo 50% dos recursos garantidores correspondentes às reservas técnicas, aos fundos e às provisões. Tá? Então, vamos para a primeira alternativa. Então, quanto à aplicação dos recursos garantidores dos planos de benefício oferecidos pela FUNPRESP, né, do Executivo, aí as contribuições destinadas ao seu custeio, está correto afirmar que a aplicação dos recursos garantidores correspondentes às reservas, provisões e aos fundos dos planos de benefício da FUNPRESP obedecerá às diretrizes e aos limites prudenciais estabelecidos pelo Ministério da Previdência e pelo Ministério da Fazenda. Está falsa a afirmação, tá? Eu vou lá no final logo buscar a razão aqui da falsidade, tá? Tá no artigo 15 da Lei 12.618. A aplicação dos recursos garantidores correspondentes às reservas, às provisões e aos fundos dos planos de benefícios da FUNPRESP, né? Seja qual for a FUNPRESP, obedecerá às diretrizes e aos limites prudenciais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. Então, o erro aqui é dizer que nós temos aqui, né, Ministério da Previdência Social e Ministério da Fazenda estabelecendo esses limites prudenciais. É o Conselho Monetário Nacional. A gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios administrados pela FUNPRESP somente poderá ser realizada por meio de carteira própria. Isso está falso, pode haver contratação, terceirização. Vamos ver aqui, tá? É a gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios administrados pelas entidades, né, fechadas, aí referenciadas, poderá ser realizada por meio de carteira própria, carteira administrada ou então através de fundos de investimento. Para a gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios, a FUNPRESP contratará somente instituições administradores de carteira ou fundos de investimentos que estejam autorizados e registrados
na CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tá? Isso está correto, é o parágrafo 2º do artigo 15. As entidades, né, fechadas, as FUNPRESP, contratarão para a gestão dos recursos garantidores somente instituições administradores de carteira ou fundos de investimento que estejam autorizados e registrados na Comissão de Valores Mobiliários. Então, essa daqui é a correta, a letra C. Letra D. A contratação de instituições para administrar os recursos garantidores dos planos de benefícios será feita mediante licitação, verdade, cujos contratos terão prazo total máximo de execução de 2 anos. Isso está errado, são 5 anos. Vamos ver aqui. A contratação dessas instituições através de licitação, né, vai ser feita para durar 5 anos, cujos contratos terão prazo total máximo de execução de 5 anos. Então, a contratação dessas instituições aqui, devidamente, né, autorizadas e registradas na CVM, tá, para a gestão dos recursos garantidores, vai ser feita mediante licitação e os contratos têm um prazo total máximo de execução de 5 anos. Cada instituição contratada pela FUNPRESP do Executivo para administrar os recursos garantidores poderá administrar, no máximo, 50% dos recursos garantidores correspondentes às reservas técnicas, aos fundos e às provisões. Isso aqui está incorreto, 50% não. Esse percentual máximo, que vai poder ser administrado por cada uma das empresas contratadas, é de 20%. Vamos olhar lá no final, tá? Então, aqui, nós temos que cada instituição contratada na forma desse artigo poderá administrar, no máximo, 20% dos recursos garantidores correspondentes às reservas técnicas, aos fundos e às provisões. E essas instituições, elas não podem ter qualquer ligação societária com outra instituição que esteja concorrendo na mesma licitação ou que já administre reservas, provisões e fundos da mesma entidade fechada de previdência complementar. Então, e aqui teve um parágrafo que nós também não comentamos, porque a questão não versava sobre ele, mas quando se vai contratar as instituições que vão administrar os recursos garantidores mediante licitação, o edital de licitação, ele tem que estabelecer, né, limites de taxa de administração e de custos que vão ser imputados aos fundos, bem como no que diz respeito a esses administradores, o edital vai ter requisitos para, né, garantir solidez, porte e experiência em gestão de recursos. Então, nessa questão, eu não sei se eu coloquei aqui, não, vamos lá. A alternativa correta é a letra C, tá? Questão de que as instituições, administradores de carteira ou fundos de investimento, estejam autorizados e registrados na CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Vamos lá. Questão de número 7. Quanto às contribuições destinadas à FUNPRESP e ESE, marque a alternativa correta. As contribuições do patrocinador e do participante incidirão sobre o valor da remuneração que não exceder o limite máximo para o regime geral. Não podem ser incluídas na base das contribuições parcelas remuneratórias percebidas em decorrência do local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou função de confiança. A alíquota da contribuição do patrocinador será igual à do participante, tendo como limite mínimo o percentual de 8,5% do valor da remuneração que exceder o teto do regime geral. Nos afastamentos remunerados do servidor,
considerados por lei como de efetivo exercício, continua incidindo contribuição destinada à previdência complementar. O participante não poderá contribuir além de sua contribuição normal, sem contrapartida do patrocinador. Então, vamos lá, tá? Aqui eu já coloquei, vamos comentar uma a uma. As contribuições do patrocinador e do participante incidirão sobre o valor da remuneração que não exceder o limite máximo para o regime geral, sobre a remuneração que exceder o limite máximo. Então, as contribuições do patrocinador e do participante vão incidir sobre a remuneração que exceder o teto do regime geral. Não podem ser incluídas na base das contribuições parcelas remuneratórias percebidas em decorrência do local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Podem sim, é opcional, tá? Então, isso aqui está errado. Então, cabe, né, ao participante decidir se ele quer ou não que o valor referente à função de confiança entre na base da contribuição para o plano de benefício da Previdência Complementar. A alíquota da contribuição do patrocinador será igual à do participante, tendo como limite mínimo percentual de 8,5% do valor da remuneração que exceder o teto do regime geral. Esse valor de 8,5% é o máximo que o patrocinador paga, tá? Sobre o que exceder o teto, a contribuição do patrocinador vai ser de no máximo 8,5%, sem exceder a contribuição do próprio participante. Nos afastamentos remunerados do servidor, considerados por lei como de efetivo exercício, continuará incidindo contribuição destinada à previdência complementar? Ok, continua sim, tá? Está correta essa daqui. O participante não poderá contribuir, além de sua contribuição normal, sem contrapartida do patrocinador? Pode sim, isso está errado. Vamos ver aqui os dispositivos que embasam essas respostas. A Lei 12.618, no seu artigo 16, diz que as contribuições do patrocinador e do participante vão incidir sobre a parcela da base de contribuição que exceder o limite máximo do regime geral, tá? E não é, então, contribuição até o limite máximo, é sobre o valor que exceder o limite máximo. Para efeitos dessa lei, considera-se base de contribuição aquela prevista lá na Lei 10.887, artigo 4º, parágrafo 1º, podendo o participante optar pela inclusão de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência do local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou função de confiança. A alíquota da contribuição do participante vai ser por ele definida anualmente, observado o que está lá no regulamento do plano de benefícios. E a alíquota de contribuição do patrocinador vai ser igual à do participante, observando-se o regulamento do plano de benefícios, e a contribuição do patrocinador não poderá exceder o percentual de 8,5%. Além da contribuição normal, o participante poderá contribuir facultativamente sem contrapartida do patrocinador. A remuneração do servidor, quando devida durante afastamentos considerados por lei como de efetivo exercício, será integralmente coberta pelo ente público, continuando a incidir contribuição para o regime instituído por esta lei. Então, temos aqui os dispositivos que embasam as nossas respostas. Nós vamos encerrar aqui, tá? Na próxima aula, nós já estaremos conversando sobre o regime próprio de previdência dos servidores públicos, né, efetivos, sobre a Lei 9.717, de 98, e também sobre a Lei 10.887. Então, estaremos, né, tratando agora de um assunto novo na próxima aula. Até lá!